Olá, galera, estou de volta, professor Francisco, tudo bem com vocês? Professor do sexto ao nono ano, aqui nós vamos tratar do sexto ano, geografia. Então, sem embromação, nós vamos para a nossa aula. Vamos dar continuidade aos recursos minerais e os recursos energéticos. E hoje nós vamos fechar esse tema para a gente entrar em outro conteúdo na semana que vem. Valeu? Vem comigo, chega aí. Então, aqui eu já coloquei algumas camadas da Terra para a gente entender já que nós falamos de recursos minerais, da litosfera que vem todos esses materiais que a gente conhece, esses recursos minerais e os recursos energéticos que nós vamos tratar nessa aula. A Terra é classificada em 3 tipos de camada, que são divididas de acordo com certos critérios químicos e físicos. De forma simplificada, a Terra é formada por uma camada externa, um manto viscoso e um núcleo na parte mais profunda, ou seja, na parte interna, no centro da Terra. O núcleo é composto por ferro e níquel também, e níquel, são alguns recursos minerais bastante importantes. Inclusive, eu vou falar do ferro, que é um recurso mineral que ajuda a alavancar a economia do Brasil, que traz resultados, saldo na balança comercial brasileira, saldos positivos. Aqui eu coloquei mais umas divisões do planeta, que é importante, já que nós estamos tratando de recursos minerais, vocês entenderem a litosfera, a hidrosfera, a parte líquida, e a biosfera. Certo? O uso e a importância dos recursos minerais. Você deve estar se perguntando, mas por que, professor, estudar os recursos minerais? Para que isso vai me servir? Então, desde a antiguidade, o homem utiliza os recursos minerais para a construção de moradias, edificações públicas, pavimentação de vias, obras de saneamento básico, ferrovia, hidrovia, portos, aeroporto, pontes, viaduto, entre outras tantas utilidade que tem os recursos minerais nas nossas vidas. Como a gente imaginaria, vamos pensar assim, Luiz Eduardo Magalhães, esse município, nossa cidade, sem os seus recursos minerais, para construir nossas casas, pavimentar nossas ruas e por aí vai pensando em tantas coisas. Aqui eu coloquei essa figura que eu quero que vocês observem e para vocês verem que nas nossas casas, onde tem bastante utilidade, que a gente necessita bastante desses recursos minerais. E também os recursos energéticos, que nós vamos falar daqui a pouco. Tudo bem? Recursos minerais e sua importância. Aqui eu trouxe mais algumas utilidades importantes. Os eletrônicos, você na sua casa aí com sua televisão, seu notebook, tantos utensílios domésticos que você tem aí, os transportes, aqui o caso dos automóveis, os aviões. Na construção civil, só estou relembrando vocês que isso aqui nós vimos na aula passada e eu quero deixar isso bem tranquilo para vocês. Outros utensílios aqui, óculos, tantas coisas aí que você pode pensar da importância dos minerais na vida das pessoas. Dando continuidade aqui mais uma vez eu vou falar para vocês da formação das rochas, que é das rochas de onde retiramos, de onde extraímos esses minerais. As rochas magmáticas ou ígneas, que são as rochas também chamadas de rochas magmáticas, que são aquelas originadas em altas temperaturas a partir da solidificação do magma. Como esse processo é mais lento, formam-se rochas mais duras e com formações cristalinas maiores e mais bem definidas. Ou seja, é lá nos vulcões, onde acontecem os vulcões, que um material viscoso elevado pela pressão, ele vai correndo em alguma direção e ao resfriar, depois de algum tempo, leva muito tempo, ele cristaliza e se transforma em uma rocha magmática, porque ele vem, o nome já diz, do magma, que é os nossos vulcões. Aqui está um exemplo de uma rocha basalto, né? As rochas ígneas, também chamadas de rochas magmáticas. Então, como eu mostrei para vocês, aqui um exemplo dessa rocha super interessante. Rochas sedimentares, outro tipo de rocha, que são os sedimentos. Por sua vez, são partículas de rochas oriundas de sua fragmentação pela ação dos agentes externos de modificação do relevo, tais como a água, os ventos
e os seres vivos. Dessa forma, as rochas sedimentares formam-se obedecendo a seguinte sequência. Uma rocha anterior existente vai lentamente se desgastando pela ação da água e demais agentes erosivos. Em seguida, esses sedimentos são transportados e fixados em outra área, quase sempre levada pela água, mas também pelos ventos. É bastante comum você ir numa chuva, você observar a água barrenta, ali ela está transportando materiais vindo de outras partes daquela região. E ali, ao parar em algum lugar, ela vai formar as rochas sedimentares. É um bom exemplo para você pensar aí como essas rochas sedimentares, o nome já diz, é formada por camada de sedimento levado por essas ações da natureza. Aqui um exemplo, uma rocha bastante interessante, eu achei, trouxe para vocês aqui observar, analisar, lembrando que esse conteúdo está na nossa página, a partir da página 94 do seu livro. Rocha metamórfica, já que são 3 grupos, falta essa rocha aqui, as rochas metamórficas. As rochas metamórficas são rochas originadas de outros tipos de rochas, que longe de seus locais de formação e submetidas a pressão e temperaturas diferenciadas, transformam-se e modificam suas características em um processo denominado por metamorfismo. Tal fenômeno costuma ocorrer principalmente nas camadas mais profundas da crosta terrestre e em regiões vulcânicas também. A exemplo, essa rocha muito interessante que é bastante utilizada hoje na construção civil, a rocha de mármore. Tem um valor econômico também muito interessante essa rocha. Vamos falar dos minerais metálicos. E antes de adentrar essa questão dos minerais metálicos e não metálicos, eu vou apresentar para vocês na prática aqui alguns elementos, alguns materiais. Esse aqui é um mineral metálico, o ferro, bastante encontrado na região de Minas Gerais, que contribui para a balança comercial do Brasil com valores bem interessantes, né? O PIB, né? O Produto Interno Bruto, que daqui a pouco eu vou falar um pouco da importância. Depois do agronegócio brasileiro, que são as exportações de grãos, inclusive Luiz Eduardo é um grande exportador de grãos, de soja, também no oeste da Bahia, próximo a Luiz Eduardo, ali como São Desidério, algodão, outra commodity bastante importante que colabora também, que contribui com a balança comercial brasileira. Que esse dinheiro volta para o Tesouro Nacional, né, quando tem um PIB gordo, um PIB forte, isso vai ser revertido de novo na sociedade, em políticas públicas, em saúde, em educação, em moradia, em saneamento básico, em segurança pública. Aqui está alguns minerais, esse aqui é um não metal, formado de argila, o gesso, um outro material, um outro mineral interessante, a argamassa, que é uma mistura de cimento, de argila, então por aí vai. Eu tenho mais alguns materiais, mas achei interessante trazer só esses aqui para vocês, para não confundir. Os recursos minerais podem ser metálicos, como ferro, alumínio, manganês, magnésio, cobre, mercúrio, chumbo, estanho, ouro, prata e urânio, certo? Não metálico, como cloreto de sódio, enxofre, fosfato, nitrato, areia, como eu mostrei para vocês aqui, argila, cascalho, amianto, água, petróleo e carvão mineral. As indústrias de transformação mineral ocupam um importante papel na economia brasileira. Como eu falei para vocês, a economia brasileira se trata de valores que são importantes, de ICMS, e quando se produz alguma coisa, todo mundo ganha. Quando se produz de forma sustentável, então é muito importante o Brasil, como eu já falei anteriormente, as políticas públicas que venham para contribuir para buscar mais esses recursos minerais, explorar, já que o Brasil é um país com bastante riqueza, explorar isso de uma forma sustentável. Quando se explorar isso de forma sustentável, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai melhorar a vida das pessoas, contribuindo com a saúde, com a educação, com segurança pública, com construções de casa, moradia, etc. O ferro, por exemplo, é o principal minério em se tratando de exportação e no ranking geral de exportações só perde para a soja, como eu falei para vocês, sendo o segundo mais exportado. PIB, Produto Interno Bruto, como eu falei para vocês. O que é o PIB? Como eu tenho sempre
conversado com meus alunos nas aulas, o PIB significa, essa sigla interessante, Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas produzidas em um determinado país. Ou seja, o pedreiro, nesse momento que ele está lá trabalhando, ele está contribuindo para um PIB melhor. Eu, professor, nossos câmeras aqui, as pessoas que estão aqui na educação, professores, servidores públicos, o dono da indústria, o serviço de Luiz Eduardo Magalhães, que seja as oficinas, os restaurantes, todos trabalhando, todos, e vamos, cada vez mais que a gente produz, a gente está melhorando o PIB, a gente está criando um PIB maior e mais robusto. Quando isso acontece, esse PIB, ele é investido em política e que vai servir de novo à população. Nós estamos aí com um problema sério da Covid e está chegando vacina, mas por quê? Nós temos, isso tudo é por conta do Estado, do país, porque a gente tem que investir em políticas públicas para poder investir nesses produtos, de forma gratuitamente para as pessoas. Fertilizante, mais uma substância aqui utilizada para repor os nutrientes essenciais ao desenvolvimento dos vegetais. Os fertilizantes minerais se apresentam como fósforo, potássio e nitrogênio em sua composição. Aqui em Luiz Eduardo nós temos a Galvani, que trabalha com fertilizante. Vocês podem conhecer melhor essa empresa que está na nossa cidade e ela trabalha com a produção de fertilizante que vem contribuir com a lavoura, com o cultivo, com a agricultura, o agronegócio em Luiz Eduardo Magalhães. Impactos sociais e econômicos. A mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, lavra, que é a extração e beneficiamento de minérios presentes no subsolo. Essa atividade é uma das grandes responsáveis pela atual configuração da sociedade em que vivemos, visto que diversos produtos e recursos utilizados por nós são provenientes dessa atividade, como computadores, cosméticos, estrada, estrutura metálica, entre outros. Várias importâncias aí você vai encontrar e que causam impacto na sociedade e na economia. Porque eu não me imaginaria a gente vivendo sem esses minerais que nos fornecem bastantes produtos, objetos, que a gente depende dele para a nossa vida. Agora, vamos explorar isso de uma forma sustentável, essa é a ideia. Assim é possível dizer que a mineração é indispensável ao desenvolvimento socioeconômico, contudo, a atividade mineradora é responsável por diversos problemas provocados no meio ambiente. Claro, tem o lado positivo, que é nos fornecer objetos de grande valor e de importância para a nossa vida, mas, por outro lado, também provoca problemas, traz problemas ao meio ambiente. Como equilibrar isso? Ora, usando uma forma, um planejamento, estudos, de aquela palavrinha que eu vou falando a vocês, o desenvolvimento com sustentabilidade. Explorar sem agredir, para que esses recursos não se esgotem, para que não traga problemas futuros para a sociedade. Então nós temos aí diversos tipos de mineração. Na mineração podemos encontrar métodos de lavra, que consistem nas técnicas de extração do minério, que levam em conta aspectos sociais, econômicos e ambientais, bem como as tecnologias que precisam ser empregadas na área destinada à atividade em virtude da forma e da posição em que o depósito do minério está localizado, ou seja, o aspecto geológico. O minério de ferro, por exemplo, é extraído na jazida. Então, o local lá onde tem a mina é chamado de jazida. Nas indústrias siderúrgicas, o minério de ferro é transformado em aço. Com o aço se faz diversos objetos que são transportados e comercializados em diferentes locais. Depois são utilizados em hospitais, restaurantes, residência, em escola, entre outros lugares. Então, há uma situação para você analisar. Quando o minério, vamos pensar o minério de ferro, que é um minério que se tem em abundância no Brasil. Ele está lá, é a matéria-prima quando ele está lá na jazida. Dali, você está gerando emprego ali, mas você vai gerar emprego também direto e indiretamente, porque dali ele já vai pegar um caminho diretamente para a indústria. Ali ele é uma matéria-prima. Quando ele chega na indústria, ele vai ser transformado através das tecnologias, das máquinas. Principalmente, vamos pensar na Vale do Rio Doce, que o Brasil tem a Vale do Rio Doce, que trabalha com minérios de ferro, entre outros, vai transformar em um aço.
esse aço agora vai ser transformado em vários objetos que você precisa no dia a dia. E a partir daí eles vão ser vendidos, depende a necessidade, em hospitais, em restaurante, em residência, e em vários lugares, em várias empresas que nós precisamos para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Impactos, eu falei de impactos sociais, agora eu vou falar de impactos ambientais, que é bem diferente, causado pela mineração. Como eu falei, tem o lado bom e tem o lado também perverso, que são os impactos causados pela mineração. Agora, se tiver estudo, se tiver planejamento, se tiver toda uma consciência ambiental, um cuidado com o meio ambiente, poderia não acontecer, como essa foto aqui que eu vou mostrar para vocês, essa imagem de um impacto ambiental de grande proporção. Observe que aqui o rio está sendo, que para trabalhar com o minério precisa de água. Alguns rios, na maioria das vezes, são contaminados. E deixando aquelas pessoas que moram ali, que precisam do abastecimento de água, sem a água potável, porque a água fica envenenada, principalmente para mexer com alguns minérios de ferro e ouro, precisa de usar alguns produtos químicos e essa água não serve para o consumo. A vegetação que vocês podem observar nessa imagem está degradada, degradou o meio ambiente. Só para vocês terem uma noção. Nessa outra imagem, outra situação de impacto ambiental de grandes proporções. Isso é porque não teve um cuidado com a atividade. Faltou mais estudo. Aqui nós vamos ter, nem tudo é tão perverso assim. Nós temos aqui também a recuperação de áreas degradadas pela mineração. Ou seja, quando ela é degradada, também há formas de se recuperar essas áreas. Primeiro precisa ter um planejamento adequado. Depois, fazer a remoção e a estocagem do capeamento do solo, porque ele foi contaminado. Obras de engenharia na recuperação de manejo do solo orgânico, preparação do local para o plantio, ou seja, aquele local que deixou de ter plantas porque foi contaminada, porque foi devastada, degradada, volta a plantar outras plantas para reflorestar, dá a ela uma nova configuração, seleciona-se as espécies, as plantas, e aí vai criar novamente um meio ambiente. Então, o melhor é a gente garantir o que nós já temos, porque fica muito caro você recuperar uma área degradada, mas tem essa forma de recuperar, com estudo, com planejamento e com muito recurso para poder dar uma nova configuração. Aqui é uma imagem que foi recuperada na Austrália, essa área que foi bastante degradada e deram a ela uma nova configuração, reflorestaram, ficou da forma que vocês estão vendo aqui. Agora vamos falar um pouco das fontes de energia. Fontes de energia são matérias-primas que direto ou indiretamente produzem energia para movimentar máquina. O carvão, o petróleo, as águas dos rios e dos oceanos, o vento, o sol e certos alimentos são alguns exemplos de fontes energéticas. A energia gerada será empregada em diversos fins, como os transportes, indústrias, agricultura, uso doméstico, entre outros. As fontes de energia ou recursos energéticos podem ser classificadas em dois grupos: energias renováveis e as não renováveis. Dois grupos, ok? Fonte de energia, vamos ver as renováveis primeiro. A energia renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através de intervenção humana. São consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são quase nulos. Não vou dizer totalmente nulo, porque só na gente, o ser humano, pisar na terra, ele já está causando um impacto ambiental. Mas o que é mais importante na terra é a vida, e nós precisamos nos manter na terra, vivo, e garantindo também às futuras gerações a vida. Então, energias renováveis e a busca por fontes alternativas de energias não poluentes ou renováveis tem avançado no mundo, seja para diminuir a dependência do petróleo, seja para descer os níveis de poluição. O fato é que a busca por diferentes fontes de energia já é uma realidade no mundo. Galera, aqui eu quero mostrar para vocês fontes renováveis.
Inclusive essa imagem aqui retrata bem. Aqui você vai ter energia hidrelétrica, que é através da força da água, dos rios. Energia solar, que está na moda hoje, a energia solar, obtida pela luz do sol. Eólica, a energia dos ventos, derivada da força dos ventos. Geotérmica, quase não está em uso, mas existe, provém do calor da terra. Biomassa, procedente de materiais orgânicos. Mares e oceano, força das ondas. Hidrogênio, provém da reação entre hidrogênio e oxigênio. Essa imagem aqui vai te mostrar, vai te dar um norte para tu entender melhor as fontes de energia renováveis, como eu falei, aquelas que se renovam. As não renováveis são as fontes de energia que são extraídas de elementos encontrados na natureza e que tendem a acabar, como o combustível fóssil, petróleo, carvão mineral, gás natural, etc. Ou os elementos radioativos usados nas usinas nucleares, urânio e plutônio, são alguns exemplos. Aqui eu trouxe, já que estamos falando de energias não renováveis, a plataforma da Petrobras, inclusive no nosso estado, na Bahia. Aqui é a plataforma onde se trabalha com refino, com o petróleo em alto mar, aqui na região de Salvador, Bahia. Para vocês terem uma noção o que é uma plataforma. Fonte de energia nuclear. É uma energia que no Brasil usa-se 2 ou 3%, Angra 1, Angra 2. A energia nuclear é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido. A energia nuclear, também chamada de atômica, ela é também conhecida como energia atômica, é obtida a partir do núcleo do átomo do urânio. Ou seja, esse elemento químico, urânio, ele é transformado em energia, ele tem um poder de fogo, de pressão, de explosão, vamos dizer assim, muito grande. É esse mesmo urânio que fez a bomba atômica que vocês viram lá na história, que acabou com a cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Então, é uma fonte de energia que no Brasil não se usa, mas em outros países, Japão, China, outros países, usa-se bastante a energia nuclear. Nós, brasileiros, temos um potencial energético de água hidráulico muito grande. Então, nós usamos ainda a hidrelétrica, e agora nós estamos investindo, o Brasil investe muito em energia solar e energia eólica. Aqui um exemplo de uma energia nuclear ou atômica, como você queira chamá-la. A energia limpa contribui para a utilização de fontes renováveis. Além dos recursos utilizados a estarem disponíveis para gerações futuras, a energia limpa não causa impacto como o aumento do dióxido de carbono, o CO2, na atmosfera. Não emite gases de efeito estufa e tampouco agrava o aquecimento global. Galera, é o seguinte, desde 1970 que foi descoberto que o mundo passava por uma situação complicada com a questão da derretimento, com a degradação da camada de ozônio. O que é a camada do ozônio? Assim como tem esse oxigênio que nós respiramos, nós temos a camada de ozônio, que fica aqui uns 40, 50 quilômetros na atmosfera, que nos protege a Terra dos raios ultravioleta. Essa camada de ozônio foi degradada, foi deteriorada pela questão do CO2. O CO2 nada mais é do que, se você observar aqui no Luiz Eduardo Magalhães, na nossa cidade, passando pela 242 e no centro da cidade, vários automóveis trafegando, aquele material, aquela fumaça que está saindo da descarga é o CO2, queimado pela gasolina. Quando é o álcool, vamos dizer assim, que é menos prejudicial, porque o álcool é um biocombustível derivado da cana-de-açúcar. Quando é a gasolina, ele contribui mais com impactos, com problemas ambientais, e aí agrava o aquecimento global, porque essa camada, esse ozônio foi degradado, os raios do sol, os raios ultravioleta vai penetrar, atingir a Terra de forma mais intensa. De modo que vai trazer câncer de pele, vai trazer o aquecimento do planeta. O planeta nunca esteve tão quente como está nos últimos dias. E aí depende de nós, uma consciência ambiental, para a gente entender melhor isso e viver melhor. Então, isso é aquecimento global. Aqui está
energia, de novo, energia solar, que contribui bastante com o meio ambiente. Aqui nós vamos ter a distribuição dos recursos minerais e energéticos. Os mapas são representações do espaço real. No entanto, nenhum deles mostra ao mesmo tempo todos os elementos que faz parte da realidade. Por isso, há mapas que representam um único tema, o clima, a produção industrial, etc. São os chamados mapas temáticos. E eu trouxe um mapa temático que vai mostrar para vocês lugares onde estão as riquezas brasileiras. Nós temos aqui até a nossa Bahia, Caraíba, que é ali na região de, se não me engano, Juazeiro, Ibitiara, Chapada Diamantina, que já foi muito rica e ainda tem ouro ali em Lençóis, várias cidades ali, Buquira. Nós temos aqui a região de Minas Gerais, Rondônia, Roraima, com os minerais. Ferro aqui, que está aqui batendo recorde, manganês na região do Pará, região centro-leste de Goiás. Esse mapa aqui eu quero que vocês observem com bastante carinho, para vocês verem a distribuição, para vocês terem uma noção onde estão os recursos minerais e energéticos do nosso país, do nosso Brasil. Desenvolvimento sustentável. Como eu venho falando sempre, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável é aquele que assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. Ou seja, nós, sociedade atual, temos que cuidar, temos que usufruir do que nós temos de melhor na Terra, mas temos que cuidar disso para que não esgote, para que não falte para as futuras gerações. Tá ok? Aqui está uma imagem da Terra, que eu achei muito interessante trazer para vocês, mostrando o que é sustentabilidade. A Terra envolvida nessa quantidade, nessa porção de água que vocês veem aqui, que é o que nós precisamos, de vegetação, tudo bonitinho. Então é isso que eu quero que vocês imaginem. Eu quero terminar nossa aula aqui com a frase de um amigo, de uma pessoa muito querida, um professor, um grande profissional de Barreira, que ele disse que a persistência é a arma dos fortes. E você, meu caro aluno, nunca desista, faça leitura, tire dúvida e vamos que vamos. Eu quero dizer para vocês que o planeta é responsabilidade de todos nós. Vamos cuidar dos nossos recursos naturais, do meio ambiente, ter mais consciência ambiental, ter mais respeito pelas plantas, pelos animais, pela água e, acima de tudo, respeito ao próximo, pelas pessoas. Somente assim construímos um mundo cada vez melhor. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado.